Pronto. Estamos gravando agora, então boa noite oficialmente. E hoje nós temos a nossa segunda aula desse desafio que eu acho que para vocês é um desafio muito grande, que é um curso de Python dentro de uma disciplina de história. Foi até a repercussão hoje no Twitter. Eu botei um print da aula da semana passada quando eu terminei de editar, né? Eu tirei um print de um momento de um código no terminal e botei no Twitter. E teve uma repercussão muito grande, assim, sei lá, quase 100 curtidas, porque é uma coisa rara de se ver numa aula de história. Então, eu acho que vocês também estão enfrentando um desafio que não é comum, né? E que vocês só por isso já estão de parabéns. Eu acho que a gente vai ter ainda a oportunidade de avançar em muita coisa. E por isso, na aula de hoje, eu vou fazer uma revisão da aula passada, eu vou retomar aonde a gente estava, né? Eu vou passar por todos os pontos que a gente passou ali e depois disso eu vou voltar para a gente olhar para o Visual Studio Code. Eu vou mostrar para vocês como eu configuro o meu Visual Studio Code, boto em português e algumas extensões que eu coloco para vocês poderem codificar melhor. E eu vou tentar explicar por que eu escolho o Visual Studio Code ao invés de outras. Eu vou dizer, posso mostrar aqui outras IDEs, que são esses programas de interface para codificar e rodar códigos. Existem muitas outras. E eu vou justificar por que eu escolhi o Visual Studio Code. E o nosso tema de hoje, os dois temas que a gente vai tentar dar conta hoje são manipular strings e, além de manipular strings, trabalhar com listas no Python. Tá? São essas duas. Porque aí eu acho, boa noite, Sandra, porque aí eu acho que a gente consegue ter noção de alguns elementos que são bem importantes para qualquer outro momento de avanço nos estudos de programação, né? Então, vocês vão entender um pouco do o que é uma variável, o que são os elementos, os tipos de dados em Python, como manipular strings, como trabalhar com listas, e também na última aula a gente vai ver os controladores de fluxo, né? Para aí a gente conseguir implementar scripts, algoritmos um pouco mais complexos e sofisticados, beleza? Ok, vou fazer uma revisãozinha disso que a gente viu semana passada. Eu decidi manter todos os dados de Python que a gente vai trabalhar, as 3 aulas, nessa mesma página. Eu ia colocar uma para cada, né? Mas eu acabei decidindo deixar aqui porque acho que fica mais prático. Então a gente semana passada tirou um pouco de dúvidas sobre a instalação. Eu não falei do Visual Studio Code, eu vou falar hoje. E a gente falou de alguns conceitos básicos, né? Tentei justificar por que Python, a questão dessa própria facilidade ou de uma curva de aprendizado menor do que das outras linguagens e que também tem essa maior ser mais legível para o ser humano. Lembra mais o inglês do que uma linguagem de computador, e da sua flexibilidade, da sua ampla opção de bibliotecas, sobretudo para trabalhar com humanidades digitais, né? Mostrei um pouquinho o script de Python, como funciona. Hoje a ideia é que a gente já faça um aqui. E depois eu falei do terminal, como é que a gente executa isso no terminal, ou no caso do Windows, eu acho que vocês vão abrir no PowerShell, né? Tem uma coisa, você tem um script em Python que você baixou de algum lugar para... eu baixei um script para fazer download de imagens de uma página do Wikipedia, por exemplo. Ele é um arquivo que se chama script.py. E aí, para você executar ele no terminal, você vai dizer Python 3 e o nome do arquivo, desde que você esteja dentro da pasta. Daqui a pouco eu mostro isso de novo. E você pode rodar o Python de dentro do terminal,
né? Você escreve Python, geralmente é Python 3. Eu acho que no Windows, se você instalou o Python pela primeira vez e ele já é o Python 3 instalado pela primeira vez, vocês podem apenas escrever Python e dar Enter, e ele vai abrir o Python ali. Não vai abrir uma interface gráfica, mas ele vai aparecer dentro do seu terminal, do seu PowerShell, escrito Python, e umas linhas explicando o que é o Python ali, qual é a versão, e ele vai abrir para você poder rodar e fazer comandos ali dentro. Né? Então, isso a gente viu semana passada, eu vou mostrar de novo hoje. Eu mostrei os operadores aritméticos. Hoje, até a Daiane falou isso, que já estava fazendo cálculo no Python. Eu também, às vezes, em vez de abrir a calculadora aqui no computador, eu abro direto o terminal e faço os cálculos direto no Python. Eu acho até mais prático do que abrir a calculadora para fazer. Eu prefiro rodar aqui direto no Python. Os relacionais, os operadores relacionais, igual, diferente, menor que, isso a gente ainda vai voltar a isso, mas é só para vocês saberem. Os booleanos eu não entrei muito, porque eu acho que eles podem confundir, mas é a ideia de e ou not, né? Ou não. Isso e aquilo, ou isso ou aquilo. Ele vai. Igual o caso que a gente viu das ferramentas de levantamento bibliográfico, como o Google Scholar, né? Da gente botar, pesquisar assim, história and digital. Então ele só vai me mostrar resultados que tenham as duas coisas. E se a gente usar o or, ou história ou digital, então ele vai me dar um resultado muito maior com resultados que tenham ou história ou digital, né? Então no Python você também pode usar esses operadores relacionais, operadores booleanos para esse tipo de pesquisa, para aplicar no seu código, né? E aí, a partir daqui, era o que a gente tinha que aprender na semana passada, o que é uma variável, como define uma variável. Então a gente viu que as variáveis são como pequenos boxes, pequenas caixinhas que a gente insere um dado ali dentro. Esse dado pode ser variado, tem vários tipos de dado. Para você atribuir um dado a uma variável, a gente usa o sinal de igual, né? E esse sinalzinho de igual, ele vai dizer que aquela variável, aqui a gente criou a variável nome, né? A variável nome está recebendo um valor, ela está sendo atribuída o texto Maria. E a gente viu que essa variável ela também muda se a gente alterar o valor que está lá dentro. Ela não é imutável, ela pode mudar a partir do momento que você atribuir um novo valor a ela. Ela vai apagar o valor anterior e vai colocar um novo valor ali, né? Também vimos como nomear essas variáveis, então o ideal é usar, a gente pode usar letras maiúsculas ou minúsculas, dígitos e underline, underscore. Mas a gente não pode ter outras pontuações, nem espaço e nem as palavras reservadas para o Python. Eu coloquei aqui, eu nem falei isso semana passada, vou até marcar aqui para vocês. Esse guia de estilo do Python, ele também é importante. Como eu estava falando um pouco mais cedo, acho que antes de começar a gravar, o Python tem busca, né, a filosofia de código do Python busca ter esse cuidado com um determinado guia de nomeação, de boas práticas da codificação. Então também é legal olhar ali para saber como nomear, né? Aqui eu botei uma lista das palavras-chave de Python que a gente não pode usar como variáveis, né? Muitas delas aqui, ó, o próprio AND, que é uma condicional booleana, você não pode usar, né? For, ou, você não pode, né? Or, none, não pode. True, false, você não pode usar essas porque elas são nomes reservados para o Python. Class, contínuo, return, que é quando você usa para ele retornar alguma coisa. Então, tem uma série de palavras que são proibidas para você utilizar como uma variável. Mas isso daí você só vai descobrir na hora que você tentar fazer e ele der um erro, porque a gente não tem como decorar isso, né, inicialmente. Falamos aqui de redefinir as variáveis e eu mostrei os tipos de dados do Python. As strings, que são texto, são conjunto de caracteres.
os números inteiros, os números decimais, floats, e os dados booleanos, verdadeiro ou falso. Né? Então aqui tem alguns exemplos. A gente pode descobrir o tipo de dado de uma variável perguntando, né, e executando a função type. Se você botar type e passar o valor da variável, né, passar a variável que você quer saber, ele vai te dizer, olha, é um inteiro, isso é um float, isso é uma string, como a gente viu semana passada. E a gente encerrou a aula de semana passada com essas três funções aqui, né? Essas duas aqui chamadas de função de entrada e saída. Então, a função de entrada é o input, que você vai inserir ali um valor, né? Um dado. E a função de saída, que é print, você vai exibir um dado na tela. E também vimos a função format para formatar um comando. Então você pode formatar um print dizendo que dentro daquele print você vai incluir uma variável. Isso também vai ficar mais fixado quando a gente começar a usar mais na prática. Beleza? Foi até aqui que a gente chegou. Então hoje a ideia é que a gente veja strings e listas, como manipular strings e como manipular listas. Mas antes eu queria mostrar um pouco e falar sobre o Visual Studio Code. Bom, então eu vou fazer o seguinte, isso vocês podem fazer também, eu vou baixar esse arquivo aqui e vou explicar um pouquinho o que é ele para vocês entenderem, só para, em vez de, porque eu não quero confundir mais, tá bom? Mas eu vou depois abrir ele no Visual Studio Code, tá? Deixa eu clicar. Ele já salvou aqui embaixo para mim, né? Ele deve ter salvado na pasta Downloads, isso mesmo, depois eu abro. Tá bom? Eu vou mudar de tela para o Visual Studio Code, tá bom? E vou mudar o compartilhamento aí com vocês. E eu vou compartilhar o meu Visual Studio Code. Pronto, já deve estar quase aparecendo aí. Já foi, né? O meu Visual Studio Code, ele está com... Espera aí que eu estou mudando aqui na gravação do outro lugar, porque eu tô aqui e estou gravando no OBS Studio. Pronto. O meu Visual Studio Code, ele está aí com um tema escuro, porque o meu sistema operacional já é de tema escuro e ele automaticamente bota isso. Eu não sei como de você está. Eu espero que vocês tenham instalado. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês e dizer por que eu estou usando o Visual Studio Code, beleza? Bom, o Visual Studio Code ele é um programa da Microsoft e isso não é muito comum que pessoas que usem Linux como eu usem programas da Microsoft, não é muito comum isso. Mas no caso do Visual Studio Code, ele tem uma grande vantagem para quem codifica, que é a grande integração dele com o GitHub, que é uma plataforma de armazenamento, gerenciamento de códigos e de versões, né? Quem continuar nesse caminho de programação vai acabar precisando vai esbarrar e ter que lidar com o GitHub. Então, o GitHub foi comprado pela Microsoft e o Visual Studio Code também é da Microsoft. Então, eles se integram muito bem. Então, eu tenho usado e ele tem muitas funcionalidades e muitas extensões também para facilitar. O que é o Visual Studio Code, então? Ele é um programa que possibilita que você faça uma série de tarefas, de funções dentro dele relacionadas à codificação. Então, você pode escrever os seus códigos aqui em qualquer língua. Você pode editar outras coisas também. Você pode editar HTML, que não é uma linguagem de programação, mas pode editar HTML. E ele também tem essa integração com o GitHub, como eu acredito que o de vocês não tenha, né? Mas o meu tem aqui do lado já, o próprio bonequinho do GitHub,
e aqui a questão das ramificações, mas isso não é o que vocês precisam saber. Mas ele é uma espécie de ambiente para que a gente possa desenvolver os códigos aqui dentro sem precisar ficar rodando as coisas direto no terminal, né? Porque além de assustar você no terminal, para você ir no terminal e ir escrevendo o código e salvando no arquivo, ele dá muito mais trabalho. Né? A gente pode escrever um código em qualquer lugar. Você pode escrever no Word e salvar como TXT, como .py. Você pode escrever no WordPad, né? No Notepad. Você pode escrever o seu código em qualquer lugar, porque ele é basicamente um arquivo de texto que tem uma extensão diferente, .py no final. Eu estou com o Visual Studio Code, então o que eu estava falando é que o Visual Studio Code ele é um ambiente para você fazer os seus códigos, para você desenvolver dentro dele o código e poder rodar ele dentro do próprio programa para você ver como funciona, né? Então aqui eu estou com o Visual Studio Code aberto, sem nada aberto, sem nenhum arquivo, sem nenhuma pasta, né? A primeira coisa que eu aconselharia vocês a fazer depois de baixar e instalar é clicar nesse botãozinho aqui. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, aumentar um pouquinho. Pronto, acho que vai ficar melhor de vocês verem assim. Aqui do lado, esses quadradinhos ali, ele tem é a opção de extensões. Clicando aqui em extensões, no meu caso já tem várias que estão instaladas aqui. A primeira que vocês têm que instalar é essa aqui, que é português. Se vocês escreverem aqui na busca, está escrito em inglês, né? Mas se vocês botarem portu, nem precisa completar, ele já vai mostrar, eu vou até abrir aqui um pouquinho. Português, o pacote de idioma português para o Visual Studio Code. Então vocês vão clicar aqui, e aí vocês vão clicar aqui em instalar. No meu caso já está instalado, ele está ali, né, a opção de desinstalar. Ele automaticamente vai colocar o seu Visual Studio Code todo em português, ele vai pedir para reiniciar o Visual Studio Code automaticamente, você reinicia e ele vai estar todo em português. Esse é o primeiro passo para facilitar a nossa vida, tá? Uma outra extensão fundamental, vocês vão escrever aqui Python, e ele vai dar aqui, ó, essa primeira que for da Microsoft, né? Ele vai instalar uma série de recursos do próprio Visual Studio Code para que a gente use bem o Python dentro do Visual Studio Code. Essas são as duas extensões primordiais para vocês instalarem. Para traduzir para o português e o pacote relacionado ao idioma que você quer. Né? Também dá para você rodar R, Ruby, qualquer idioma aqui dentro, você só tem que encontrar as extensões relacionadas ali para lidar com isso, né? A minha já está instalada também, né? Eu tenho outras extensões aqui, deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Eu vou apagar aqui essa busca. Deixa eu fechar a busca aqui, né? Limpei a busca, pronto. Eu tenho esse Excel Viewer aqui, por exemplo, para poder ver melhor, visualizar melhor planilhas do Excel e CSV. Eu tenho o GitHub Copilot, esse daqui é sensacional, mas você tem que fazer a solicitação, você tem que ser verificado no GitHub, tem uma série de elementos, mas ele te ajuda a escrever o código. E eu tenho o Jupyter também. Esse também é importante para quem quiser rodar o código que está no site. O Jupyter Notebook é como se fosse um ambiente ali de codificação que você consegue rodar o Python ali dentro, né, sem precisar executar o código no seu terminal. Eu vou mostrar isso para vocês. Vocês conseguem executar bloco por bloco de texto, tá? Eu tenho outras aqui, né? O PyLance também é boa para vocês botarem, porque ele marca se tiver alguma coisa errada no seu código. Você esqueceu de fechar um parêntese. O PyLance marca ali dizendo, olha, você esqueceu de marcar um parêntese. Isso ajuda muito quando a gente está começando e descobrir o que está errado, aonde eu esqueci de fazer alguma coisa, né?
Eu tenho poucas extensões, na verdade eu formatei esse aqui há pouco tempo, então eu tenho poucas extensões, mas tem muitas extensões aqui. A gente tem várias opções de temas, se você quiser instalar um tema diferente, né? São muitos assim, ó, para deixar o seu GitHub mais bonitinho, com outra cor e etc. Tem um monte aqui para vocês lidarem com isso, tá bom? Mas isso são só detalhes, mas as principais eu recomendo vocês instalarem português, o Python e o PyLens também, né? Porque aí ele mostra assim, tá vendo? Se você escreve alguma coisa errada, ele já mostra, ele te ajuda a fazer completar automaticamente coisas que você está codificando ali, palavras, tá? Depois de vocês fazerem isso, bom, aqui tem algumas configurações, né? Se vocês olharem aqui na lupa, perdão, nessa engrenagem aqui no canto direito, no canto esquerdo, tem aqui algumas configurações que vocês podem fazer, mudar os temas, por exemplo, tema de cores. Aí ele vai abrir aqui umas opções. O meu tá escuro, tá padrão, né? Mas vocês podem botar claros aqui. Eu não consigo codificar com claro, não me dá muito nervoso. Eu prefiro esses escuros aqui, mas tem várias opções, tá vendo? Vou deixar o meu assim mesmo. Beleza, depois de vocês fazerem a instalação dessas extensões, aqui nesse primeiro é o seu explorador de arquivo, como se fosse no Windows ou no Linux, qualquer sistema operacional, aquela barrinha lateral que tem os seus arquivos. No caso aqui, ele está dizendo assim, ó, você não tem nenhuma pasta aberta. Você quer abrir uma pasta? É sempre bom quando a gente vai fazer um código, ou mesmo para estudar, abrir uma pasta, nomear a pasta, e dentro dessa pasta o Visual Studio Code vai salvar tudo que você está fazendo ali, né? Uma outra dica legal é salvar automaticamente. Aonde que está isso? Aqui em cima, deixa eu ver, arquivo, aqui ó, cliquem em arquivo, lá em cima no canto superior esquerdo, e cliquem aqui, ó, salvamento automático. Esse salvamento automático é muito importante, né? Porque você não precisa ficar Ctrl S, Ctrl S o tempo todo. Vai no salvamento automático até para que você não corra o risco de perder alguma coisa, né? E tal. Se você achar que tá com medo de salvar automaticamente, deixa desligado. Mas eu acho sempre melhor pecar por salvar demais do que por não salvar, né? E perder as coisas. No mais, Ctrl S você pode salvar, né, aquilo que você está trabalhando. Eu vou clicar aqui em abrir pasta, tá? Eu vou fazer o mesmo passo. Eu vou aqui em documentos, eu vou criar uma pasta nova, tá bom? CCLHM0069, tá? Pronto, ele já criou a pasta, tá vazia. Eu vou dar um OK. Geralmente, ele vai abrir isso e vai dizer assim, ó, você confia nos autores dessa pasta? Aí eu vou dizer que sim, né? Se você confiar mesmo. E beleza, não tem nada dentro da minha pasta, né? Aqui do lado esquerdo tá tudo vazio. Aqui a gente tem uns botõezinhos. Eu posso clicar num botão de criar uma nova pasta e eu posso criar num botão de criar um novo arquivo. Essa opção aqui, né? Você pode criar uma nova pasta. Eu posso criar assim, semana. Qual é a semana dessa semana? 13, eu acho. Então aqui dentro ele já vai me mostrando, eu posso fechar semana 13. Não tem nada dentro. Então dentro da semana 13 eu vou criar um arquivo que é exemplo strings, que é o que a gente vai estudar hoje. Ponto. Aí qual é a extensão do arquivo? Como eu quero fazer um arquivo, um script Python, eu vou botar .py. Vocês repararam que do lado ele já mudou por um símbolozinho de Python, né? Tá vendo? E ele já abre aqui no meio essa parte onde o script está aberto. É um documento. Ele pode abrir ali um CSV, uma planilha do Excel, você pode ter extensão para abrir um PDF, uma imagem. O Visual Studio Code pode abrir uma série de outros programas, né? Outros recursos ali que você consegue. Até aqui, beleza? O que eu fiz, né? Instalei o Visual Studio Code, instalei as extensões que
são fundamentais para o Python, o próprio Python, o PyLance é muito importante, e português, né? Botei a opção de salvamento automático, eu acho muito útil, e criei uma pasta e criei um arquivo qualquer, né? Nesse arquivo aqui, ele já sabe que é um arquivo Python. Se vocês olharem aqui embaixo no canto inferior esquerdo, está escrito aqui, ó, Python 3.9.7, que é o meu Python. Então, o próprio Visual Studio Code ele já entendeu que eu estou lidando com Python aqui porque eu salvei um arquivo escrito .py. Só essa informação já é suficiente para ele saber que eu vou rodar Python aqui e ele já abriu. Se eu clicar nesse botão aqui, em cima do nome Python que está aqui embaixo, ele vai me abrir a opção de escolher qual interpretador eu vou usar. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter várias versões do Python instaladas no meu computador, né? Por exemplo, eu estou usando a 3.9.7, mas eu poderia ter a 3.10. Mas eu poderia ter um código aqui que só roda na versão 3.8, um código velho. Eu poderia ter. Então, aqui o ideal é sempre selecionar, se precisar. Geralmente ele automaticamente vai reconhecer, mas você clica no que está recomendado ali, que nesse caso é o Python que está no meu caminho para todos os usuários ali. Bom, eu não vou mais codificar no terminal. Eu até posso abrir o terminal para a gente ver alguma coisa. Mas o que eu vou escrever agora de código, eu vou escrever dentro do Visual Studio Code. Inclusive, o Visual Studio Code, ele pode abrir o terminal aqui dentro também. Aqui em cima, na parte de cima, deixa eu dar um zoom maiorzinho aqui. Pronto, eu acho que vocês conseguem, para ficar melhor de ver. Nessa parte superior aqui, eu tenho terminal, tá vendo? Eu posso abrir um terminal dentro do próprio Visual Studio Code para executar comandos também. Eu vou abrir para vocês verem. Ele abre aqui embaixo. Você pode diminuir, mas ó, aquele terminal que eu abri separado lá semana passada, ele também roda aqui. E mais do que isso, ele roda o Python aqui também, né? Eu posso criar novos terminais aqui, tá vendo? E definir o que eu quero e tal, né? Eu posso fazer aquilo que eu fiz semana passada. Eu posso escrever Python 3 e dar um Enter. Ele já mudou aqui, ó, do Bash, que é o terminal que eu uso, para Python. Tá vendo? Então agora eu estou dentro do Python. Eu posso fazer a mesma coisa da semana passada. Nome é igual a Eric, Enter. E se eu vou pedir para imprimir, imprima nome. Ele imprimiu o Eric aqui, tá vendo? É a mesma coisa do terminal fora, do PowerShell lá fora. O que isso aqui facilita a nossa vida? A gente está fazendo tudo num lugar só. Então eu posso escrever o código aqui na parte de cima e ir salvando esse código e ir executando ele aqui embaixo para ver se está dando certo, né? Isso é um jeito mais eficiente da gente fazer o código e manter o processo de escrita ao mesmo tempo que você testa e salva. Lá no terminal isso é muito mais difícil de fazer, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu não sei se eu disse semana passada, mas vou repetir. Se eu escrever, eu estou no terminal aqui, né, rodando Python. Vocês veem que ele fica com esses 3 sinaizinhos de maior aqui na frente. Se eu escrevo exit e boto abro e fecho parênteses, essa é uma função do Python para sair do Python, né? Eu dou Enter, ó, pronto, eu voltei para o lugar que eu estava. Tem uma outra coisa, um outro detalhe aqui que eu gosto de falar, até porque geralmente a gente não está muito habituado a mexer no terminal. O que o Visual Studio Code fez quando eu pedi para ele abrir um terminal? Ele abriu um terminal e tem umas informações antes aqui, né? Vocês estão vendo ali. Tem o nome do meu computador, tem o nome do usuário e do meu computador, né? Então, o nome do usuário está aqui, ó, é BN, né? Um arroba que separa o nome do usuário do nome do meu computador, que é PopOS. E aí tem o caminho da onde o terminal está aberto. O que isso quer dizer? O terminal, se eu simplesmente abro o terminal, ou o PowerShell, ele vai abrir na pasta raiz, que é aquele tio ali. Se eu quiser entrar dentro de uma pasta,
eu preciso dar um comando para entrar dentro de uma pasta. Então, se eu quiser executar um arquivo que está dentro de uma pasta específica pelo terminal, eu tenho que entrar nessa pasta com o terminal. Então, por exemplo, aqui ele automaticamente, quando eu abrir o terminal, o Visual Studio Code já me abriu aonde? Dentro da pasta raiz, que eu estou aqui. Dentro da raiz, eu estou dentro da pasta documentos. Lembra que eu criei essa pasta dentro da pasta documentos. E ele me colocou dentro da pasta que a gente criou agora aqui, CCLH0069, que é o código da disciplina. Eu posso ainda entrar, se vocês olharem aqui, eu estou dentro da pasta CCLH0069 no terminal. Mas eu quero entrar na pasta semana 13. Eu posso entrar. Tem um comando, isso não é Python, são os comandos para você lidar com o PowerShell e com o terminal. Dizer uma coisa para o computador. Se eu usar o comando cd é change directory, mudar de diretório, né? Se eu usar cd e dizer o nome da pasta que eu quero, semana 13, e der um enter, eu agora estou dentro dessa pasta, tá? Eu não estou mais dentro da pasta, eu estou dentro da pasta CCL H69, mas eu entrei também nessa outra pasta aqui, tá bom? Quem tiver interesse, eu acho que é muito importante aprender também esses comandos básicos do Shell, né? No caso do Windows, vocês vão usar isso dentro do PowerShell e do terminal aqui, para vocês moverem dentro dos diretórios. CD é Change Directory, mude de diretório, né? Se eu quiser sair dessa pasta, eu boto CD ponto e dou um Enter. Eu subo uma pasta, eu subo um nível, né? E assim por diante. Isso é só para vocês terem uma noção, porque vocês têm que rodar o código de dentro da pasta que ele está salvo. Então vocês têm que conseguir entrar nessa pasta, né? Essa informação aí foi nova, eu nem estava prevendo dar ela, mas agora que eu vi aqui, eu achei que foi importante, tá? Dito tudo isso, peraí, não era para eu vir aqui não, para confundir vocês. Dito tudo isso, o que a gente vai fazer agora é tentar entender um pouco sobre strings e sobre listas, mas agora dentro do Visual Studio Code, tá bom? Eu vou escrevendo aqui, eu vou até copiar, eu disse para vocês, né? Eu ia abrir lá o código que está no site da disciplina, para a gente rodar ele ali dentro como exemplo, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de um script Python e rodar ele, né? Eu vou dizer assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, dizendo assim, ó, script, eu estou fazendo um comentário, né? De exemplo de como usar a função input, tá bom? Eu vou escrever ele aqui com vocês para a gente ver. O que eu quero? Eu quero saber o nome da pessoa, tá bom? Você viu que aí apareceu um monte de opções quando eu escrevi nome? E tá marcado em amarelo agora? Isso é o Pylance, dizendo, olha só, nome não está definido ainda. O Pylance está me dizendo, essa variável aqui, você não definiu ela, então ele já marcou de amarelo. Então eu vou dizer que nome é igual. Aí vocês vão dizer, pô, mas o seu já apareceu escrito tudo certo ali, porque eu estou usando o GitHub Copilot, que ele faz metade do código para mim, tá? Eu vou desabilitar ele. Deixa ele desabilitadinho aqui. Não desabilitei. Eu vou botar desabilitar para Python e depois eu ligo ele, porque senão ele vai praticamente fazer o código todo para mim, porque esses códigos mais simples assim, ele acaba ajudando demais, tá bom? Bom, vou voltar aqui para o Visual Studio Code, tá? Para poder mostrar o exemplo que eu queria dar. Vou dizer assim, nome. Só que eu não quero dizer o nome, eu quero perguntar para o usuário qual é o nome dele, né? Então, o que eu disse semana passada? Eu vou dizer assim, ó, input. O Pylance já me dá várias opções ali, tá vendo? Input. Para dizer que é input, eu tenho que... Como ele é uma função do Python, ele sempre vai vir com parênteses.
dentro do parênteses eu vou passar algum valor. Então, no caso do input, o que eu passo de valor? Eu passo o que vai aparecer para o usuário responder, né? Então, eu vou dizer, digite o seu nome, tá bom? Vou dar 2 pontos e um espaço. Eu passei uma string ali que vai aparecer para o usuário, tá bom? Então, vou dar um enter. No final, agora eu vou dizer assim, print, e vou dizer assim, ó, eu vou botar o F do format, tá bom? E vou dizer, bonito nome. E aqui vou passar nome. O que eu estou fazendo aqui? Vou destrinchar isso para vocês, né? Então, nessa primeira linha aqui, na linha 4, eu botei a função. Ó, o PyLance ele faz isso. Se você deixa o seu mouse em cima, ele diz é uma função. E o que essa função faz? Em inglês, mas ela já te ajuda. Então, eu passei uma função de entrada de dados, que é o input, e pedi para a pessoa digitar o nome. E depois eu passei uma função de saída, né, para imprimir o nome. E eu não quis só imprimir o nome, eu quis colocar o nome dentro de uma string formatada. Para formatar uma string, eu coloco o F na frente e aí coloco a string. Uso as chaves para que dentro das chaves eu passe a variável que eu quiser, né? Eu posso incluir uma outra variável. Eu vou colocar aqui também, vou dizer assim, ó, idade. Vou botar input e vou pedir para a pessoa digitar a idade. Qual a sua idade? Né? Aqui é uma interrogação. Pronto. Qual a sua idade? Então agora tem 2 perguntas, né? E aí eu posso imprimir aqui, eu posso botar na mesma frase, eu posso botar ponto, eu vou botar assim, você tem idade, anos, interrogação, tá bom? É só aleatório. Então, o que a gente fez aqui, né? Uma função de usei 2 vezes a função de entrada de dados input perguntando um nome e uma idade. E aí eu botei para imprimir nome e idade dentro de um print ali que está formatado, tá bom? Outra boa prática do Python, sempre deixar uma linha em branco no final, tá bom? Essa é uma outra uma outra convenção do Python. Nunca terminar assim, ó. O set ser a última linha aqui sem ter um espaço. O ideal é você deixar uma última linha, tá bom? Fizemos esse script, ele já está salvo, eu não preciso salvar ele, porque ele está automaticamente salvando. Agora eu quero executar ele. Como é que eu executo ele? Dentro do Visual Studio Code é só eu vir aqui e apertar nesse play que está aqui em cima, tá vendo? Ó? Run Python File. Execute o arquivo Python. Eu não vou precisar abrir o terminal, eu entrar na pasta e eu executar. É só eu clicar aqui que ele vai executar e a gente vai ver se deu certo, tá? Vou clicar. Aí ele vai abrir aqui, ó. O que ele fez? Ele abriu aquele terminal. Do lado de cá ele está mostrando que ele está executando o Python. E onde ele executou, ó, o caminho que ele fez para executar está aqui em cima. Então ele já está me pedindo aqui na primeira linha. O que ele está me pedindo? Digite seu nome. É o primeiro comando que a gente passou. Então vou digitar Eric e vou dar um Enter. Agora ele me perguntou qual a sua idade. Eu vou dizer 37. E agora o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai fazer a linha 7, que é imprimir ali, né? Ó. Bonito nome, Eric, você tem 37 anos. Ou seja, o nosso arquivo aqui, o nosso script funcionou perfeitamente, né? Primeiro ele perguntou o meu nome, ele fez tudo na sequência e deu tudo certo aqui. É isso que a gente quer fazer, só que agora a gente quer complexificar isso, né? Colocar isso num nível mais complexo, né? Pode falar, Lucas. Só questão de preferência mesmo para saber se pode. Se trocar por aspas duplas, muda alguma coisa? Não muda. Você pode usar aspas duplas em qualquer lugar. Qual é a questão?
é que às vezes você quer usar aspas duplas dentro de alguma coisa que você já usou aspas, né? Então aqui eu poderia colocar, eu posso criar uma variável, usar na string, né? Posso dizer assim, ó, profissão, não vou botar o tio não, profissão. Eu posso usar aspas duplas sim, e vou botar professor, ok? Não tem problema nenhum fazer isso. O ideal é que você padronize isso, né? Qual é a vantagem de usar aspas simples aqui? Assim, ó. É que eu posso usar uma aspa dupla aqui dentro e não vai atrapalhar. Você entendeu? Vamos supor que você está pegando um texto longo de uma literatura, por exemplo, e que você quer transformar um parágrafo de um conto do Machado de Assis, você quer transformar aquele parágrafo numa variável. Dentro daquele parágrafo tem uma aspas duplas, que geralmente a gente usa as aspas duplas, as aspas duplas nos textos normais em português. Então, se eu coloco aspa dupla aqui e aqui, e dentro do meu texto também tem aspas duplas, ó, ele vai dar um erro. Porque essa aspas vai ser entendida como se eu tivesse fechado a primeira. Então eu prefiro usar as aspas simples do que usar aspas duplas, tá? Entendi. Tem uma outra opção, por exemplo, eu quero dizer, vamos supor que eu vou usar outro exemplo assim, né? Vou apagar aqui, eu quero usar aspa dupla, eu vou usar aspas duplas, e aqui tem uma frase, sei lá, hoje tem jogo do Flamengo. E é verdade. Tá bom? Mas eu quero colocar jogo, porque é do Campeonato Carioca e não vale nada, eu quero colocar jogo entre aspas duplas também. Aí bagunçou todo o meu negócio, né? Se eu acrescento, só para mostrar para vocês, se eu quero dizer o seguinte, ó, para o Python, não entenda essa aspas duplas aqui como fechamento de nada, como eu quero que você reconheça ela não como uma informação específica do Python. Eu quero que você reconheça ela como uma aspa dupla mesmo dentro do texto. Eu posso colocar uma contrabarra na frente. Ó. Pronto, tá vendo? Se eu coloco a contrabarra, o Python na sequência ele não vai reconhecer aquela aspas como um dado a iniciar e fechar uma string. Tá bom? Isso estou dando só essa outra opção para dizer, olha, tem como você fazer isso, usar as aspas duplas ali e usar uma nova aspa dupla lá dentro, tá? Dá para fazer assim, como eu te mostrei agora. Dá muito mais trabalho. Então, com as pessoas que eu aprendi a programar, a gente, pelo menos o que me foi passado era que o ideal é que fosse assim com aspas simples. Mas não tem problema não, tá bom? Beleza? Vamos agora acrescentar aqui, né? Vou perguntar assim, já que eu botei ali a profissão, né? Ih, mas aí ficou uma bagunça, a profissão ficou jogo do Flamengo, deixa quieto. Vou apagar esse aqui, tá bom? Beleza aqui, até aqui tá tranquilo. Agora a gente vai começar a complicar esse código aqui, tá bom? Eu vou abrir dentro desse Visual Studio Code o arquivo que eu baixei lá do site, tá? Eu vou clicar com o botão direito, tá? E vou clicar aqui em aonde que tá abrir o que? Adicionar, não tem como abrir arquivo onde é. Eu quase nunca faço isso. Novo arquivo, Ctrl N, não. Abrir arquivo, achei. Ctrl O. Abrir arquivo. Aí ele vai me perguntar, eu vou aqui em Downloads, vamos procurar ele, onde que ele tá? Tá aqui, ó, semana 13, tarará, tarará, eu vou dar um abrir. Você confia nos autores? Eu vou dizer que sim, para abrir, tá? O que ele abriu aqui? Deixa eu diminuir para cá. Eu vou fechar um pouquinho aqui o terminal, depois a gente abre de novo. Agora ficou muito grande o zoom, vou diminuir um pouquinho aqui, para a gente ver. Ele abriu, como eu baixei o arquivo em formato I, que é difícil até de falar, né? Que é IPynb, é o
PYNB, que é o formato do Jupyter Notebook, ele abriu tudo aqui, tá vendo? Tudo que está lá no site, ele consegue abrir no seu Visual Studio Code. Então, vocês podem abrir para rodar no Visual Studio Code de vocês. Essas partes de texto puro foram escritas em Markdown. Então, se vocês clicarem 2 vezes, ele abre o texto em Markdown. Nesse Vzinho aqui, você vê a visualização, tá? E a gente pode executar os comandos. Eu vou direto lá para o que a gente quer, as variáveis, tarará, tarará. Aonde a gente chegou, input, tá, a aula de hoje está aqui. Para a gente ver os exemplos, e eu vou aos poucos incluindo os exemplos lá. O que o Jupyter Notebook faz? Ele consegue executar blocos de código, então eu não vou rodar ele inteiro. Ele vai executar um bloco e vai me dar o resultado. E aí vocês têm várias opções. Eu acho que nesse momento isso aqui vai servir só para aula, mas na prática o ideal é que vocês façam aqui, como eu estava fazendo, salvando, rodando direto para ver se está tudo certo, tá? Mas aqui é para a gente ver essas explicações. Eu acho que um zoomzinho assim melhora. Pronto. Então, primeiramente, a gente vai tentar entender o que é uma string. De novo, voltar a ver, voltar um pouquinho a olhar para as strings, porque a ideia hoje é que a gente manipule essas strings, a gente lide com elas, tá bom? Então a primeira coisa é pensar o seguinte: uma string nada mais é do que um conjunto de caracteres. Deixa eu voltar aqui para onde eu estou compartilhando. Aqui, ó. Uma string é um tipo de dado que é tratado como texto, mesmo que contenha números. A gente vai ver isso na prática. As strings são sempre colocadas entre aspas simples, ali tem um exemplo, isto é uma string, ou aspas duplas. Segundo Alan Downey, que é do livro que eu botei o link para vocês, Pense Python, um livro muito bom, muito recomendado e está todo online para ler, strings não são como números inteiros ou ponto flutuante ou booleanos. Uma string é uma sequência. Isso é bom vocês lembrarem. Ou seja, é uma coleção ordenada de valores. Uma string é uma sequência de caracteres. Tá bom? O que é uma string, então? É uma sequência de caracteres ordenados e que você pode lidar com esses caracteres de forma individualizada também. Dentro dessa sequência de caracteres, você pode ter um número também. Eu vou mostrar o exemplo para vocês também. Tá? Uma string, então, pode ser uma única letra, e pode ser uma frase, pode ser um texto, tá bom? Por que isso é importante? Porque sempre que a gente for lidar com os dados, muitos dos dados que a gente vai lidar vão ser strings, porque nós somos da área de humanas, de história. Então, a gente precisa entender como lidar, como contar, como fatiar, como manipular essas strings para o nosso dia a dia. Né? Então, aqui é possível acessar um caractere específico daquela string usando o operador colchete, abrindo e fechando colchete. Na prática, vocês vão ver. A expressão entre colchetes chama-se índice. O índice aponta qual caractere da sequência você quer. Então, uma string é uma sequência de caracteres e a gente pode acessar eles. Para isso, a gente tem que dizer em qual índice ele está, em qual lugar dessa string ele está. Então, eu fiz os exemplos com nomes de músicas da Beyoncé. Se eu tivesse feito essa semana, faria com a Rihanna, porque ela está grávida e a gente descobriu isso essa semana, né? Eu sou fã das duas, então vamos usar nomes de músicas da Beyoncé hoje, tá bom? Eu estou criando uma variável aqui. Essa variável diz... o nome da variável é music e eu passei uma string aqui, formation. Eu vou executar. Tá vendo que tem um play aqui do lado? O que está acontecendo aqui? O Jupyter Notebook, ele consegue executar um bloco de código. Olha, do lado de cá está dizendo que é Python, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai me dar um monte de possíveis linguagens de programação para executar. Se fosse um código em C, se fosse um código
se fosse Docker, se fosse Go, se fosse Java, se fosse Julia, ele conseguiria executar tudo isso daqui, tá vendo? Vários códigos, várias linguagens de programação. Nesse caso é Python. Se eu clicar no play, ele vai executar só esse bloco aqui. Ele não vai executar um script inteiro. Então é legal para a gente ver como funciona. O que eu estou pedindo aqui então? Eu criei uma variável chamada formation, música, com a string formation, e eu agora quero saber qual letra, né, está na posição 1 dessa variável. Então eu coloco a variável e abro... Opa, peraí que eu fiz besteira ali. Abro e fecho colchetes. Dentro desse abrir e fechar colchetes, eu vou passar o índice que eu quero, o lugar que eu quero. Eu vou executar agora aqui no play e a gente vê o que acontece, tá? Como eu não executei nada nesse Jupyter, ele vai me perguntar qual é o interpretador que você quer. No meu caso, eu vou botar aqui o Python, o primeiro que ele sugeriu. Ele está dizendo que está conectando, porque como ele vai rodar aqui dentro, né, ele tem que estar conectado, ele tem que estar com o Python dentro do Jupyter Notebook. Isso tudo é automático, vocês não precisam fazer nada. Olha o resultado que ele me retornou aqui. Eu vou dar mais um zoom, que eu acho que... Pronto, agora acho que vocês conseguem ver melhor. Ele me retornou a letra O e não a letra F. Essa é a primeira coisa que o Python começa a dar uma confundida na nossa cabeça. Por que ele retornou O e não F se eu pedir a primeira letra dessa string? Alguém tem alguma ideia de por que isso? É porque começa a contagem do zero nas linguagens de programação. Porque começa a contagem do zero. E aí bagunça a cabeça do historiador definitivamente, né, Lucas? É isso mesmo. Porque a gente não está acostumado com isso de jeito nenhum. Depois você passa a se habituar, né, com o tempo. Mas nas linguagens de programação isso não é só em Python. A contagem dos índices começa em zero. Não só na string, nas listas também. A gente vai ver isso em outros momentos. Ela começa em zero. Por que começa em zero? Os índices são contados a partir da distância do início. E aí bagunça ainda mais a nossa cabeça. Deve ter alguma explicação lá na época dos primórdios da programação. A primeira letra aqui, que é o F, ela está numa distância zero do início dessa string. Então, a contagem começa em zero. A letra O, a seguinte aqui, ó, ela está numa distância 1 e assim por diante. Então, se eu quiser, né, se eu quiser, deixa eu dar uma corrigida aqui, não é U não, é que eu mudei o nome da letra, peraí, é formation, pronto. Se eu quiser descobrir a primeira letra de uma string, eu não posso pedir o índice 1, eu tenho que pedir o índice 0. Tá? Isso vai acontecer em vários momentos. Se eu quiser saber o primeiro elemento de uma lista, eu não posso pedir o elemento 1, eu tenho que pedir o elemento 0. Tá? Isso vocês vão achar muito estranho, porque é estranho mesmo, mas os índices nas linguagens de programação começam com 0. Por isso, porque a indexação, ó, eu até escrevi aqui embaixo, ela é baseada na distância do ponto de partida e com o primeiro elemento, e como o primeiro elemento está na distância 0 do ponto de partida, seu índice é 0. Então, se eu pedir aqui agora o índice 0 de música e rodar, ele vai me dar o F, que é de formation, F é a primeira. Beleza aqui? Essa é a primeira manipulação de strings que a gente está fazendo aqui. Encontrar uma determinada letra, né, numa string. Encontrar um lugar ali, um índice específico daquela string. Pensem que isso pode ser um texto, né? Pensem que isso pode ser uma frase e não só uma palavra. Tá bom? Beleza isso vai pegar vocês muito ainda, porque a gente sempre começa a contagem de 1 e não de 0. Mas nas linguagens de programação a gente começa de 0.
tá? Se eu quiser saber o último elemento, por exemplo, eu não sei quantas letras tem formation, por exemplo. Eu não sei o tamanho dessa variável. Eu quero saber qual é a última. Eu não vou ter como contar, porque eu ainda não sei. Então o Python tem uma coisa aqui que é, se você colocar a sua variável e botar o -1, ele vai pegar a última letra. Eu vou dar aqui, ó, para vocês verem. A letra N. Né? Se a gente voltar aqui em cima e olhar formation, a última letra é N mesmo. Né? Então ele vai me dar... se eu quiser saber a última letra, né, que está posicionada por último, eu coloco o nome da variável que eu quero e eu passo o índice -1. Se eu colocar aqui o índice -2, vou botar aqui -2 e executar, ela vai me dar o O, que é a penúltima. Né? Se eu botar -5, eu já não sei qual que vai ser o A. Onde que está o A? Vamos contar aqui, ó. É a 1, 2, 3, 4, quinta de lá para cá, né? Do final para o início. Beleza aqui, gente? Deixa eu voltar para o exemplo do 1 aqui, tá? Se eu quiser contar qual é o tamanho dessa string, eu também tenho um método próprio do Python para isso, que é o método len, que vem de length, que é extensão, né? Que é tamanho. Então, eu posso aqui pedir, ó, eu vou rodar aqui para baixo para vocês, eu posso pedir para o Python contar qual é o tamanho dessa string. Né? Para isso é simples também, né? Para isso eu tenho que só chamar a função length, que é uma função, que ela vai me retornar o número de caracteres de uma determinada string, de um determinado valor que eu passar. Então aqui eu digo len, que é o tamanho, ó, eu vou até deixar aqui, ó, é uma função, ela retorna o número de itens de um determinado container, né? Ou seja, ela retorna um valor inteiro, ela retorna um número inteiro, né? De um determinada variável. Então, se eu passar o valor música dentro dos parênteses ali de len, ele vai me dizer que ela tem 9. Né? Ela tem 9. A sua extensão é 9. Essa string tem uma extensão de 9. Né? Isso também vai ser muito útil para a gente trabalhar, né? Para a gente saber, porque ele vale também para listas. Ah, eu quero saber quantos itens tem nessa lista. Eu posso passar também len e o nome da lista, ele vai me dizer quantos itens tem nessa lista. Tá bom? Esse outro exemplo aqui, eu quero dar um exemplo para vocês e a gente fazer essa contagem, né? Eu vou até separar essa célula em duas aqui, vou dizer, ó, botando aqui outra música, e eu passei um nome, que é outra música, que tem um número no meio, e vou rodar. Se eu pedir agora a extensão dessa variável, vamos ver quanto que vai dar. Se eu contar quantas letras tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse 4 está contando também, né? 6, 7, 8. Vamos rodar a extensão para ver quanto ele vai me retornar. Ele me retornou 10 e não 8. Por quê? Alguém chuta? Os espaços. Professor, espaço conta? Conta, são os espaços. Porque tudo que está dentro das strings vão ser contabilizados como parte dessa string. Inclusive, ó, os espaços, né? O espaço também é um elemento que existe e ele vai ser contabilizado ali. Então, por isso aqui são 10, porque você está contando os espaços também, tá bom? E esse número 4, ele não é um número. Esse número está sendo entendido como uma string, porque ele está sendo passado dentro de aspas para ser atribuído a uma variável ali, né? Então, até aqui o que a gente viu? Que a gente pode acessar os índices dessas strings usando o colchete. Então, eu posso acessar o primeiro botando 0, eu posso acessar o último botando -1. E aqui a gente viu também como saber a extensão dessa string. Se você tem uma frase, se você tem um texto, se você tem
um parágrafo dentro dessa string, você pode saber quantos caracteres tem dentro dessa string usando a função len, tá? Agora vamos tentar manipular mais essas strings, né? Essas informações são importantes. Então, primeiro, a gente pode fatiar essas strings. Como que a gente fatia? Ou seja, a gente quer pegar um trecho dessa string. Então, usando os operadores de colchete, a gente pode ainda definir o começo e o fim da onde a gente quer pegar. Então, ainda citando o Alan Downey, ele vai falar que o operador entre colchetes, né? Um primeiro número ali ele usa variáveis, né? N, dois pontos, o M, ele retorna a parte da string do enésimo caractere ao emésimo, né? Incluindo o primeiro, mas excluindo o último. Essa é outra pegadinha do Python que eu vou falar agora para vocês, que ele confunde também. Esse comportamento é contraintuitivo, como eu vou mostrar para vocês, porém pode ajudar a imaginar os índices que indicam a parte entre os caracteres. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou botar uma outra música aqui chamada Crazy in Love. Lembrem que eles vão contar os espaços, tá? Então a gente tem uma nova variável aqui chamada Old Music. Eu quero pegar do item da string, né? Na string, a posição 2 à posição 4. Para isso, eu vou rodar para vocês verem. Ele me retornou easy, ó, posição 2, ou seja, 0, 1. Então, o 0 é o C, 1 é o R, o 2 começa A, Z. Então, é a posição 2, 3 e 4. Toda vez no Python que a gente quer informar até qual elemento a gente quer pegar, a gente vai sempre definir que inserindo o dado do próximo elemento. Isso é totalmente contraintuitivo, complica muito a nossa vida, sobretudo nós de humanas. Mas o que ele está dizendo aqui? Que toda vez que eu quiser pegar esse valor, pegar um determinado recorte de uma string, isso também vai servir para outros dados, inclusive numéricos. Na parte da frente eu vou botar onde começa, então eu vou botar agora o exemplo 0. Eu quero pegar só a palavra crazy ali, né? Então eu sei que a palavra crazy é 0, 1, 2, 3, 4. Se eu boto de 0 a 4, olha o que ele vai me dar. Ele não me deu o y, porque o Python trabalha da seguinte forma. O último dado do alcance, ele é sempre excluído. Então, se eu quero pegar do 0 ao 4, eu vou botar do 0 ao 5. Aí vocês vão falar, mas isso é maluquice, não tem como. Porque, como ele disse ali em cima, né, ajuda a imaginar os índices que indicam a parte entre os caracteres. Porque, de novo, a gente vai pegar do mais próximo até o que chega na posição 5, não da posição 5. A gente vai pegar o momento anterior à posição 5. Vocês só vão pegar isso usando e se acostumando com isso. Porque, logicamente, a gente sempre acharia que seria muito mais prático e intuitivo começar no 1 e o último ser o próprio número, né? Mas não vai ser assim. Então, a gente tem que pensar, se eu quero selecionar um trecho, o último valor que eu vou passar é um além. Porque o Python sempre vai pegar o penúltimo para essa seleção. Então, se eu quiser pegar crazy, eu não posso botar de 0 a 4. Eu tenho que botar de 0 a 5. Porque o elemento 5, o início do 5 é onde ele vai parar. E aí ele vai pegar dali para trás. Beleza? Eu sei que esse não é beleza, porque isso é totalmente contraintuitivo. Mas se você imaginar o índice como eu tenho que pegar uma imagem disso, né? Então, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 5. O 5 começa para lá. Então, quando eu defino que é o 5, ele está pegando daqui para cá. É o que o Downey diz, é contraintuitivo, mas tem sentido dentro dessa lógica de índices que começam a contar pela distância, tá? Eu detesto esse pedaço porque os alunos ficam assim, tipo, ué, mas que maluquice é essa? Tá?
Beleza? Se eu omitir o primeiro valor aqui do fatiamento, se eu não botar nada e já começar no 2 pontos, ele vai começar no início da string. Ó, eu vou botar aqui, ó. Ele vai dar o mesmo de cima, ó. O que eu disse para o Python? Se eu não passo o valor inicial para esse fatiamento, ele entende que ele tem que começar do início, de 0. Então eu não preciso escrever 0. Se eu quiser começar do início da string, eu posso começar direto com 2 pontos e dizer onde ele vai parar. Se eu botasse aqui 8 e rodasse, né, ele ia até crazy in. Então, se eu não defino um número no início, ele entende que é para começar do começo. Se eu não defino o número do final, ele vai até o final da string. Então, se eu boto aqui, vamos começar, agora eu vou botar aqui, vamos começar em 4 e terminar aonde? Não coloquei. Então, ele vai até o fim. Então, ele vai dar, agora eu vou botar o 5 aqui, peraí. Ele vai começar no 5, ele começou no espaço, né? Que é o quinto elemento dessa string. Isso também vai ser importante, por exemplo, se você quiser iniciar, pegar um dado. Se você sabe que todas aqueles arquivos ali, os nomes dos arquivos que você tem, você precisa fatiar, e porque todos eles estão começando com algum valor errado e você quer corrigir. Então você pode fatiar assim também, selecionar só um trecho, começando no valor tal, né? Parando até o valor tal. Então, isso também é importante. Se você colocar o mesmo valor no início ou no final, ó, e rodar, ele retorna uma string vazia, porque ele é como se ele não anda, ele nem começa nem termina, ele te retorna uma string vazia. Então, isso não tem sentido, tá bom? Bom, fatiamento já foi. Deixa eu voltar para mostrar de novo. Nós fatiamos aqui a variável crazy in love. Então, o início é 0. Mas se eu quiser começar no início, eu não preciso colocar. Mas o final, ele sempre vai ser o número posterior. Tá? Se eu não defino o valor no início, ele pega desde o início. Se eu não defino o valor do final, ele vai até o final. A partir do início que eu colocar. Tá bom? Concatenando strings, isso também vai ser muito útil para a gente. O Python, como ele lida com tudo como objeto, você pode lidar com esses objetos, a gente pode usar os operadores aritméticos, sobretudo o de soma, para juntar strings, né? Então, se eu digo agora que nome é Beyoncé, e o nome completo, deixa eu separar isso aqui, botar em duas para vocês verem. Então, se eu digo que nome é Beyoncé, vou rodar. Pronto, agora ele sabe, ele dá um Vzinho aqui, né? Que nome é Beyoncé. Mas eu quero botar o nome completo. Então eu posso botar nome mais... O que eu coloquei aqui? Eu vou apagar isso agora e vou dizer assim, ó. Eu quero juntar nome e essa outra string aqui. Eu posso botar uma outra string direto. E vou imprimir nome completo para vocês verem o que vai dar, ó. Print. Olha como ficou estranho. Ele concatenou as duas strings. Ele concatenou a variável, que já tinha uma string, com a string que eu passei. Mas ele faz exatamente o que eu peço. Então ele concatenou, mas não deu espaço entre as duas. Então eu posso colocar um espaço aqui. E agora eu vou rodar de novo para vocês verem, ó. Agora está escrito Beyoncé Knowles aqui, com espaço. Ou eu posso ainda concatenar uma outra, né? Eu posso botar mais, eu vou botar um espaço e um novo mais aqui. Agora ficou da mesma forma ali, só que concatenando duas strings, né? Eu acho que é Beyoncé Knowles Carter agora, né? Então eu posso concatenar mais uma assim, ó. Pronto, eu acho que agora está o nome certo. Ou seja, o que é concatenar as strings? Eu posso juntar essas strings. Né? Eu posso somar as strings ali sem problema. Eu poderia dizer que o sobrenome, criar uma nova variável. O sobrenome é Knowles Carter. Poderia dizer isso. Vou rodar aqui. Vou apagar isso aqui, ó, e vou somar duas variáveis, ó, nome mais sobrenome.
Estou dizendo que o nome completo é o nome mais o sobrenome. Vou imprimir agora. Ah, o que deu errado aqui? Porque ela não tem um espaço. Então o ideal seria eu botar assim, mais nome. Agora vai. Eu não dei o espaço aqui, ó. Pronto. Agora ficou certo daquele jeito. Então você tem várias formas de fazer isso. Mas concatenar, e é bem simples, né? É só você botar o mais, ele vai concatenar as strings. Então o nome completo é isso daqui. Será que funciona? Vamos fazer um novo teste aqui, eu vou fazer um novo código. Será que funciona eu diminuir strings? Vamos ver. Eu vou botar assim, ó. Nome novo. Eu vou dizer que nome novo é nome completo menos sobrenome. Vamos ver. Agora eu vou pedir para imprimir, né? Imprimir nome novo. Escrevi errado, ele não vai imprimir nada. Pronto. Sai daí, Pylance, ele fica abrindo. Vou dar aqui para ver o que ele vai dizer. Ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Eu não posso diminuir duas strings. Eu acho que eu tinha dito isso semana passada, né? Então, o operador aritmético de soma, ele funciona nas strings como uma opção de concatenar, de juntar as duas. Mas eu não posso diminuir uma string de outra dessa forma, tá? Eu posso criar outras formas, né? Como eu vou mostrar para vocês depois. Mas ele mesmo já me deu erro, ó. Esse tipo de operador, ele não é suportado para diminuir string de string, beleza? Eu só quis mostrar o erro mesmo para vocês verem, tá? Então, o que eu estava falando aqui de concatenar, tá bom? Agora eu queria mostrar alguns métodos de strings para vocês, para a gente poder passar para a lista. Já são 8h30, eu sempre acho que vai dar tempo e fico com medo de correr demais. Tem uma coisa muito útil das strings, que é você manipular elas, não só em contar ou separar elas, né? Fatiar elas. A gente pode transformar também a própria string, os caracteres que estão lá dentro. Tem alguns métodos aqui que eu listei que são muito práticos e muito úteis. Tem outros mais complexos, eu deixei um link depois para vocês verem uma lista mais geral, mas vamos supor que a gente queira botar todas as letras dessa string minúsculas. A gente pode fazer isso e é simples demais. A gente tem esse método aqui da função string que é lower, que é botar tudo em minúsculo. Então, ó, o nome completo é aquela variável que a gente está aqui em cima, que é Beyoncé Knowles Carter, né? Eu posso dizer aqui, ó, eu quero que o nome completo seja o nome completo ponto lower. O que isso quer dizer? Que eu vou diminuir, botar em minúscula todas as strings que tem ali dentro. Eu vou até mudar aqui, eu vou dizer assim, ó, nome completo, não, eu vou dizer nome minúsculo, tá? Vou deixar nome min assim. E aqui eu vou pedir para imprimir também nome min. Então, o que eu estou passando aqui, ó? Essa nova variável, nome minúsculo, ela vai ser o nome completo que eu tinha no minúsculo. Isso quer dizer que eu não estou mudando essa variável nome completo, tá bom? Eu estou criando uma nova variável que vai ser o quê? Vai ser o nome completo, só que no minúsculo. Vou rodar para vocês verem, ó. Ele colocou todas as letras minúsculas, tá? Beleza? Se eu quiser colocar tudo no maiúsculo, o método é upper. O Python tem uma coisa, vou mudar aqui, vou botar de maiúsculo assim. Que vocês vão perguntar, mas para que tem esse parênteses no final? Então, as funções e os métodos de Python, eles sempre têm essas funções no final, né? Nesse caso dos métodos, a gente não passa nenhum valor ali dentro, porque ele mesmo ele mesmo vai executar tudo. Eu não preciso passar um valor, ele é um método. No caso de uma função, você tem que passar um valor dentro de uma
dentro dos parênteses. Ah, como é que eu sei o que é método, o que é função? Só com o tempo mesmo e com o PyLence dizendo para a gente aqui, né? Ó, eu passei o mouse em cima, ele vai dizer lower é um método do próprio Python. Ele retorna uma cópia de uma string convertida para letras minúsculas. Aí upper é um método de Python, ele retorna uma string, né, convertida em uppercase, em letras maiúsculas. Né? Vou rodar agora para vocês verem. Ó, ele botou todas as letras no maiúsculo. Por que isso é importante também? Vamos supor que a gente queira lidar com algum dado em que o usuário precisa inserir um valor e a gente quer avaliar aquele valor. Então eu quero saber se o nome do usuário é Pedro, mas o usuário vai inserir o valor escrevendo Pedro tudo com letra minúscula ou tudo com letra maiúscula ou uma minúscula, outra minúscula. Eu posso padronizar isso dizendo, olha, o valor que o usuário inseriu, eu quero que ele fique todo minúsculo para eu poder lidar com ele de uma forma mais eficiente e mais certeira. Né? Então isso vai ser muito usado. Outra coisa importante, a gente pode substituir trechos de uma string. Ah, o meu próprio exemplo me corrigia aqui e eu acabei antecipando, mas tudo bem. Esse método é muito útil, que é o replace. Né? Você recolocar, você substitui uma coisa por outra. Ele vai ser muito útil também. Vamos supor que você tem uma pasta de 50 PDFs, mas que não foi salvo com o nome PDF certo. Tá lá outra coisa. Você quer alterar isso. Você pode dizer, olha, substitua toda vez que aparecer .pdc por .pdf. E aí ele vai alterar tudo dentro de uma pasta se você fizer esse caminho. Então, a gente pode fazer assim, ó, nome... Eu vou fazer diferente. Vamos supor que Beyoncé se separe. Eu vou botar assim, nome de solteira agora, tá bom? Não que eu deseje isso, é só para o exemplo aqui, né? Então eu posso dizer assim, ó, nome completo, ponto. E aí, esse método, ele me pede, esse método eu tenho que passar algum valor, né? Vamos ler aqui o que ele fala. É sempre bom ver a documentação. É um método replace. O que esse método diz? Ó, você tem que passar o old, o valor que já está, que é uma string, e você vai passar o valor novo. Né? Ele vai te retornar uma string. Você também pode passar a contagem máxima de replaces que você quer fazer. Você pode determinar que eu quero só determinar um número específico de vezes que eu vou fazer essa substituição. Então aqui, ó, retorna uma cópia de todas as ocorrências de uma substring antiga substituída pela nova. Então aqui eu posso também, ó, usar, espera aí que apagou, usar a contagem, o número máximo de ocorrências para substituir. Se a gente coloca -1, que é o padrão aqui, ó, é o default, né? É o padrão, quer dizer que você vai substituir todos. Então eu não preciso dizer, porque ele já vem por padrão substituir todos. Mas se eu quisesse, eu poderia botar vírgula e passar. Eu só quero substituir as 10 vezes, as 10 primeiras ocorrências. Né? Não vai ser o caso aqui porque é um número só, beleza? Então eu vou rodar aqui agora e a gente vê o que vai acontecer. Eu estou pedindo para ele substituir, só que aqui eu tenho que trocar. Né? Eu quero que ele substitua nose Carter, não do nome completo, mas aqui ó, do nome maiúsculo, né? Que é o exemplo anterior ali. Eu quero tirar isso aqui e quero colocar esse aqui. Funcionou, tá vendo? Qual é a diferença? Eu substituí nose Carter por nose. Vamos supor que eu quero só o primeiro nome. Eu quero substituir nose Carter por nada. Será que dá certo? Não botei valor nenhum. Vou rodar. Deu certo. O que ele fez? Ele substituiu o valor que eu passei por nada. Então eu posso também fazer esse tipo de coisa. Olha, tem aí um valor errado que se repete ao longo de dessa lista de documentos. Então eu posso passar essa substituição, o valor por nada. Então ele vai
substituir e vai apagar aquele valor que você não quer mais que tenha ali. Agora aqui tem uma coisa interessante, ele tem um espaço no final, tá? Né? Porque aqui eu apaguei Nose Carter, mas lembrando que tem um espaço aqui. Então se eu quiser apagar também o espaço, né, eu tenho que botar o espaço ali e rodar. Agora não tem mais o espaço aqui no final de Beyoncé, beleza? O Python, ele pode, inclusive, aqui eu posso dizer assim, ó, vamos ver se vai dar certo, ponto replace, e eu quero dizer ponto lower. Vamos ver se vai dar certo, se ele vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai fazer tudo ao mesmo tempo porque o Python é esperto, ele sabe que eu posso juntar tudo, né? Você pode passar dois métodos juntos, desde que eles não se anulem, né? Tem um outro método que eu não passei antes, que é o capitalize. O que esse método vai fazer? Ele vai botar só a primeira letra em maiúscula. Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo? Então eu já passei aqui, agora já escrevi o nome corretamente. Então o método capitalize, ele coloca a primeira letra de cada string maiúscula. Então nesse caso aqui eu já fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz o replace, eu excluí esse valor aqui, porque eu não passei nada. E também botei um ponto capitalize, né? E aí pedi para imprimir, ele imprimiu só Beyoncé. Ok? Tem vários outros aqui que a gente pode usar, e eu acho que são muito úteis, a gente vai usar em várias vezes. Por exemplo, a gente pode usar o split, que é dividir uma string em várias strings. Nesse caso, você tem que passar algumas coisas para dividir uma string. Isso vai ser muito útil também quando a gente tem uma string que a gente raspou um valor, mas ali dentro do valor vem assim, volume da revista, o número da revista e o ano da revista, estão tudo numa string só. Só que elas estão divididas por espaço. Então você pode dividir em várias variáveis. Por exemplo, nome completo, eu vou botar assim, ó. Eu não lembro mais o que é nome completo. Vamos ver como é que tá nome completo aqui, só para lembrar. Nome completo tá Beyoncé Knowles Carter, beleza? Eu quero separar o primeiro nome do último nome. Só que eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso em uma linha só, fazer isso mais prático possível. O Python tem essa função split, esse método, para trabalhar strings que ele consegue dividir. Eu vou passar o nome da primeira variável, vírgula, o nome da segunda, porque eu estou dividindo em duas. Vou passar a variável aqui, nome completo, e vou dizer, divida para mim, faça um split, uma quebra, uma divisão, e eu tenho que dizer qual tipo de string, perdão, qual tipo de caractere eu vou querer que a divisão seja feita. Então eu estou dizendo para ele dividir em split, perdão, em espaço. E aí eu vou dizer aqui, ó, deixa eu ler para vocês, ó, método split, ele tem que receber um separador, que é uma string. O que vai separar essas duas? Nesse caso, o que vai separar é um espaço que eu estou dando. Ele vai me retornar a lista das palavras, das palavras nessa string, usando o separador que a gente usou para delimitar. Eu vou rodar aqui para vocês verem o que ele vai fazer. Depois disso eu pedi, imprima o fname, first name, e imprima o last name. Ó. Ele imprimiu separado Beyoncé e Knowles Carter. Isso também vai ser muito útil para fazer divisões quando vocês forem escrever os códigos. Quando ele usa um determinado separador para dividir, esse separador desaparece. Eu não tenho espaço aqui, nem o espaço aqui. O que ele fez? Ele pegou esse elemento e usou para dividir em dois. E agora eu tenho o que vinha antes numa variável e o que vem depois em outra. Bom? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Eu vou agora dizer assim, vou dizer que é nome 1, vírgula, nome 2. Estou passando duas variáveis que não existem. Eu vou dizer o que essas variáveis são. Elas são o last name.
qual é o last name? Knows Carter, tá vendo? Eles são os last name, ponto, split, que eu quero dividir. Agora eu vou passar o que para essa split? Eu vou passar qual letra, né? Qual elemento dessa variável eu vou usar para dividir. Eu quero usar esse sinalzinho aqui, esse hífen para dividir. E agora eu vou rodar. O que eu fiz aqui, gente? Eu apertei um botão, achei que era um... Rodei, beleza. Eu rodei, é que eu apertei um atalho e esqueci. Mas eu não imprimi. Agora eu vou imprimir aqui, ó. Eu vou botar print nome 1 e embaixo eu vou botar, eu copiei e colei, vou botar print nome 2, tá bom? E vou rodar. Ele separou justamente usando o traço, tá vendo? Ele separou dizendo que agora nome 1 é Knows e nome 2 é Carter. Porque o split ele vai pegar o delimitador que você passou, o separador que você passou e vai usar como separador. E vai separar, mas no split você tem que passar o número de variáveis que você vai ter dividido, né? Beleza? Isso também vai ser útil depois, mas também confunde a gente quando é só falando. Só na prática que vocês vão pegando o jeito disso, tá? Eu não vou focar aqui agora, que essas são muitas, mas a gente pode usar para... Eu quero encontrar a posição de um determinado conjunto de caracteres dentro daquela string. Eu uso .find e passo o valor, né? Ele botou aqui, ó, tá na posição -1. Na verdade, cadê o nome completo? Deixa eu ver se está certo. Tá errado, né? O nome completo não tem. Então ele passou -1 para dizer que não existe, porque não tem knows em letra maiúscula no nome completo, né? Ele está em letra minúscula. Agora vamos rodar para ver. O knows começa na posição 8, no índice 8 de nome completo. Eu posso aqui botar, ó, encontrar a posição de uma string dentro de outra, mas começa a busca pelo final, ou seja, em vez de eu usar o find, eu quero usar o find reverso. Então vou rodar aqui, ó. Nesse caso ele é o mesmo porque é o K. Vamos botar outra aqui, ó. Vamos botar que é L. Ele vai me dar que é na 12, porque ele está começando a contar de trás para frente. Tá bom? Eu posso contar as vezes que aparece uma letra usando count. Então vou rodar aqui, ó. Aparece 3 vezes a letra E dentro dessa string. Esse também é importante. Olha, eu coloquei aqui o nome de um filme, mas eu coloquei com um espaço na frente e um monte de espaço no final. Isso vai acontecer muito quando a gente pegar dados da internet, por exemplo, e que eles estão mal formatados, que tem um monte de espaço. E aí vai atrapalhar muito para você contar e lidar com essa string. Então, o método strip, ele vai remover os espaços em branco no início e no final. Então eu vou... Deixa eu fazer assim, strip. Agora eu vou botar aqui, ó, print movie, tá? E vou rodar. O move tinha espaço na frente e um monte de espaço aqui. Como eu pedi para ele fazer o strip, para ele retirar todos os espaços que vem no começo e no fim, e pedir para imprimir, agora não tem mais... Espera aí, teve espaço. Ah, não. É porque aqui... Foi mal. Eu tenho que botar o print aqui. Apaga esse daqui. Espera aí. Pronto. Vou botar o print aqui, ó. Né? Pronto. Olha o erro aí. Agora sim. Agora eu vou rodar. Agora não tem mais nenhum espaço no final, nem espaço no começo. Porque eu pedi para ele remover isso usando o método strip. Tá? Eu coloquei aqui para vocês, nesse link, um repositório no GitHub com uma cheat sheets, né, uma página de códigos, de dicas, só com esses métodos de string, que eu acho que vai ser muito útil para vocês, e até para lembrar, porque não dá para lembrar tudo de cabeça, né? Você vai lembrando conforme você vai precisando usar. Então, eu preciso excluir um negócio, preciso limpar isso aqui, preciso
substituir, e aí você vai dizer, como é que é mesmo? Aí você tem que recorrer a algumas coisas assim. Beleza, strings? Beleza, né? Beleza desse jeito. Podemos passar para listas antes que vocês surtem, porque é muito tempo e vocês não conseguem aguentar muito, eu imagino. Eu mesmo vou ficando meio cansado. Podemos passar para listas? Beleza, Sim. valeu. Bom, as listas, eu continuo citando aqui o Alan Downey do livro Pense Python. Ele vai definir assim, ó, uma lista em Python. Como uma string, uma lista é uma sequência de valores. Em uma string, os valores são caracteres. Em uma lista, eles podem ser de qualquer outro tipo. Os valores em uma lista são chamados de elementos, ou algumas vezes de itens. Há várias formas de criar uma lista. A mais simples é colocar os elementos entre colchetes, né? Listas são mutáveis, podem conter elementos de qualquer tipo. Então, eu vou dar alguns exemplos agora. Tá? Primeiro, uma lista é um conjunto de itens, um conjunto de elementos. Assim como uma string é um conjunto de caracteres, uma lista é um conjunto de elementos que podem ser variados. Eu posso ter, como nessa primeira, uma lista de vários elementos. Então, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa primeiro aqui. Eu posso criar uma lista de duas formas. Eu posso dizer assim, ó, alunos e colocar entre colchetes uma lista de alunos. Então, vou botar o primeiro item, Bianca. Aí, como que eu separo para dizer que eu vou botar agora um outro item na lista? Eu boto vírgula. Né? Lucas. Eu falei disso semana passada rapidinho, mas agora a gente vai ver com mais detalhe. E Daiane, tá bom? Vou dar esses exemplos aqui. Esse é um jeito de criar uma lista, que eu já digo ali, ó, a variável alunos é igual, eu estou atribuindo, abro e fecho colchetes e passo os itens separados por vírgula. Tem um outro jeito de passar que eu posso dizer alunos, a mesma coisa, igual. List, aí é diferente. Eu posso dizer assim, ó, esse list aqui, peraí, é uma classe do Python, lista, né, que é interna. Se eu não passar nenhum argumento, a lista vai ser vazia. Né? Então, se eu passo, eu vou passar os mesmos valores aqui. Ó. Vou copiar e vou colar aqui. Existem esses dois métodos de criar uma lista. Eu posso criar passando diretamente. Eu vou até botar aqui alunos 2 para vocês verem depois. A gente pode imprimir. Eu posso criar uma lista chamada alunos e passar o colchete e os itens dentro. Ou eu posso dizer, olha, alunos igual a lista, em inglês, list, que é a classe, e aí vai ser entre parênteses. Vou rodar. O que eu errei? Lista, tá, 3 argumentos e eu recebi um. Peraí, eu tenho que passar. Agora eu mesmo não sei o que eu errei. Deixa eu ver se é isso. Era isso. Eu tenho que passar também entre colchetes dentro dessa lista. Entendeu? Então, esse é a forma de criar a lista mais fácil, é o jeito que todo mundo vai fazer, mas eu só queria mostrar para vocês que a gente pode passar a própria classe lista, que aqui ela está implícita. O Python tem essa vantagem, ele está implícito ali, né, que eu estou criando uma lista só passando os colchetes, mas também tem esse outro método aqui, que é você passar list, abre parênteses, e você passar os valores da lista, tá bom? Ok? Agora vamos para o exemplo aqui. Então eu posso ter uma lista de strings, como essa primeira. Eu posso ter uma lista de valores inteiros. Eu posso ter uma lista vazia. E eu posso ter uma lista misturando várias coisas. Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma lista com uma string, um float e uma outra lista dentro. Tudo isso é possível. Eu vou rodar. Todas foram aceitas, né? E aí eu posso manipular essas listas, tá? Eu posso pedir para ver
se eu posso dizer, antes disso, deixa eu abrir mais um código aqui, e vou dizer assim, ó, a lista peraí que eu escrevi errado, musics, tá no plural? Tá. Na posição 0 é o quê? É Lemonade aqui, ó. Por que isso? É igual a string, ele começa a contar de 0. Se eu peço aqui a -1 e rodo, ele vai me dar a última, porque é -1, eu contei, né, do lado ao contrário. Então é o mesmo, você pode usar vários métodos de strings nas listas também. As listas são mutáveis, então eu posso inserir valores, eu posso retirar, eu posso substituir valores dentro dessas listas, tá bom? E eu posso ver o próprio tipo dela também, né? Eu posso perguntar se esse dado aqui, eu vou dizer assim, ó, qual é o tipo, é uma função do Python, né? De musics, dessa variável. O que ela é? Ele vai me dizer, é uma lista. Né? O tipo disso daqui é uma lista. Ok? Se eu disser, eu vou rodar para a gente saber o que eu estou fazendo. Se eu disser que na lista anos, ó, years, aqui em cima, né? Tem 2000, 2019, 2016, 2013. Agora eu estou atribuindo um valor dentro de um índice específico. Eu estou dizendo que na lista years, na posição 1, eu quero o valor 2016. Se a gente olhar aqui em cima, 2016 está no valor 0, 1, 2. Eu quero que ele esteja no valor 1 e não 2019. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a lista é totalmente mutável, eu posso fazer isso. Então eu vou dizer que o índice 1 da lista vai ter esse novo valor aqui. Então eu vou rodar para a gente ver, né? Aqui eu estou pedindo para aparecer. A lista agora é 2000, 2016, 2016, 2013, e não 2019 aqui, porque eu substituí. A lista aceita esse tipo de substituição. Tá? E eu também posso saber a extensão dessa lista, qual a quantidade de elementos que tem dentro dela. Vamos rodar aqui. Ó. Qual é a extensão de musics? Tem 4 itens. Vamos ver se tem 4 itens. 1, 2, 3, 4. Tem 4 itens, mas qual a posição desses itens? 0, 1, 2, 3. Então, se eu pedir music aqui, ó, vou botar mais um aqui. Se eu boto assim, me mostre musics na posição 4. Existe? Não tem. Ele deu erro. Ele falou assim, ó, o index dessa lista está fora de alcance, porque não tem 4. Ué, mas aqui não está dizendo que é 4? Ah, ele tem 4 elementos, mas os elementos são 0, 1, 2 e 3. Então eu vou botar aqui, ó, me mostre na 3. Agora não vai dar erro, ele vai mostrar flawless. Beleza? É do mesmo jeito que as strings aqui. Índices de listas funcionam da mesma forma que índices de strings. Tá? Eu agora, para a gente encerrar, eu vou mostrar alguns métodos de lista que são muito úteis. E eu prometo até sexta-feira colocar uma listinha de exercícios para vocês fazerem sobre listas e strings. Fala, Daiane, pode falar. Eric, eu tentei aqui simular as outras funções, e aí, por exemplo, para converter letra maiúscula e minúscula, colocando a função antes, ele consegue converter de toda a lista ou não? Isso não funciona para a lista? Olha, vamos tentar aqui. Deixa eu ver. Se você rodou para a lista inteira, você botou assim, musics.upper. Ah, é ponto. Acho que eu não coloquei o ponto. Vamos ver se vai dar certo. Vou botar assim, music. Eu vou pedir para imprimir essa lista. Vou botar assim, ó, print, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deu erro. Vamos ver o que ele diz. Objeto lista não tem atributo upper. O método upper, ele é um método... Eu escrevi errado? Será? Não. O método upper, ele é um método de strings. Vou botar o lower também e você vai ver que ele vai dar a mesma coisa. Lista não tem atributo lower. Ou seja, o método
lower e upper, ele é um método só de strings. Se você quiser, aí eu preciso colocar todos os itens de uma lista na letra maiúscula. A gente vai ter que fazer um loop dentro da lista. E esse é um papo para a semana que vem, porque senão eu vou confundir muito a cabeça de vocês. Mas o que que eu vou ter que dizer para o Python? Eu vou dizer assim, ó. Eu tenho essa lista aqui que tem 10 músicas. Eu quero que você entre na lista e você vá a cada item da lista e coloque cada item em maiúsculo. Para isso, a gente precisa fazer um loop ali dentro, uma iteração, usando o método for, que é o que a gente vai ver semana que vem. O R tem isso também, eu não lembro como é que se é for, mas esse é um elemento muito importante, que é eu tenho uma lista de coisas e eu quero andar dentro da lista fazendo uma coisa dentro de cada item. A gente vai aprender isso usando os controladores de fluxo. Para isso a gente vai ter o for. Eu diria assim, ó, Preparem a cabeça. preparem a cabeça. Por isso que eu não quero falar agora. Mas basicamente eu vou dizer assim, para cada item, faça isso. Então o Python vai entrar e vai rodar dentro dessa lista para fazer. Tá bom, Daiane? Porque métodos distintos, né? Eu vou ter que pegar cada item lá dentro e usar um método de string em cada elemento dessa lista. Beleza? Mas as listas têm muitos métodos próprios que são muito importantes para a gente e é o último item da aula de hoje. O primeiro deles é o append, que é você adicionar um elemento no final da lista. A gente vai fazer muito isso. Inclusive, a gente vai fazer isso quando for usar com for, com esses loops. Então, vamos supor, eu esqueci de uma música. Eu esqueci de colocar formation dentro da lista. Então, eu quero incluir um item no final dessa lista. Depois eu vou até botar musics aqui para imprimir. Eita. Para a gente ver. E vou rodar. O que eu fiz? Eu peguei a lista que eu quero e que eu esqueci de alguma coisa, e eu vou botar esse método aqui que é o append. O que o método faz? Eu passo uma string e ele vai fazer o append, ele vai juntar ao final dessa lista o valor que eu passei. Então eu vou rodar para vocês verem, ó. Não tinha formation, parava em flawless, né? Agora, com o append, ele incluiu esse dado no final dessa lista. Tá bom? Beleza? Se eu colocar 2 itens, eu vou botar outra música aqui. Vou botar um número, por exemplo. E vou rodar, ele vai dar um erro. Que erro é esse? O append, você só pode incluir um argumento de cada vez. Não, ele disse aqui, ó, list.append, o método append, ele recebe exatamente um argumento, mas 2 foram dados. Por isso ele não rodou. Ah, poxa, mas aí eu vou ter que fazer isso a cada vez. A gente pode fazer de outra forma. A gente pode estender a lista. É um outro método. O método extend, ele toma uma lista como argumento e adiciona todos os elementos. Então eu posso criar uma nova lista com outras músicas. Então eu criei aqui new songs e botei mais 2 músicas. Eu podia botar várias outras coisas aqui, né? Faça a sua lista. E agora, em vez de botar o append, porque o append você só acrescenta um argumento no final, eu quero estender, eu quero incluir uma nova lista ali. Então eu vou dizer, estende essas novas, vamos ver como vai ficar. Ó, ele incluiu. Ah, eu incluí formation 2 vezes, porque eu rodei 2 vezes aqui formation, tá? E ele continuou gravado na memória porque isso é um Jupyter Notebook. Mas se vocês verem aqui, ó, a lista New Songs, elas também entraram aqui, né? A lista foi estendida com uma nova lista, tá bom? Eu posso ordenar essa lista. Então eu vou ler aqui para vocês, eu botando sort. Então se eu pego aqui, o que é o sort? É o método que eu posso inclusive passar alguns dados a ele, por exemplo, ó, ele organiza a lista numa ordem ascendente. Então eu vou... E eu posso dizer qual é
Primeiro vamos aqui, vamos ordenar ela aqui e vou rodar para vocês verem. Aí eu não imprimi, né? Agora eu vou imprimir para a gente ver. Ó, ele me ordenou agora numa ordem... Ele me ordenou na ordem alfabética. De C até L. Isso também é muito útil para a gente, né? Agora, eu posso dizer que eu quero ao contrário, eu quero do final para o começo. Então eu posso passar um dado que é o dado reverse, ao contrário, e dizer que é true. Deixa eu botar musics aqui de novo para a gente ver como é que ele vai imprimir isso aqui, ó. Agora ele organizou ela ao contrário, começando em Lemonade, que seria a última. Beleza? Sorte vai ser muito útil. A gente poderia ter aqui uma lista de números e também funciona, né? Vou botar assim, números é igual a, sei lá, 2, 100, 8, 90. Agora eu vou pedir para ele num ponto sort. Vou botar para imprimir. Vamos ver se vai dar certo. O que aconteceu? O que faltou aqui? Ele imprimiu o seguinte, ó. Foi bom esse erro. Ele imprimiu o ponto sort. Ele botou, é um método interno do Python que organiza a lista, e ele está organizando a lista na posição tal aqui da memória, porque eu não botei no final o abre e fecha parênteses de sort. Sort é um método que precisa ter o abre e fecha parênteses, né? O que aconteceu que ele botou none? Agora eu mesmo me confundi. A minha lista está errada? Deixa eu imprimir a lista. Eu não era para ter dado esse erro, não. Opa, aqui. Tá certo. Sorte não funciona assim? Se não funciona, é mais uma coisa que eu aprendi na aula de hoje. Ele não organiza assim, então. O sorte é para letra, para string só, será? Non-booleano é para string, tá vendo? E eu tava achando que ele ia organizar aqui. Já não foi. Foi bom fazer aqui que eu já errei na cara. Agora eu tenho que lembrar como é que organiza os números, né? Depois eu vejo isso para vocês, que não pode ficar sem, porque para isso é muito importante também. Beleza? Eu não vou, eu não vou fazer o append desse aqui. Eu vou fazer o append para mostrar um erro e como é que apaga. Deixa eu ver se falta muito. Delete, pronto, falta pouquinho, tá bom? Eu vou fazer o append de uma música de um item que eu não quero que esteja. Então eu vou fazer o append, ó. Ele incluiu aqui. É uma música da Lady Gaga, não era para estar aqui. Então eu posso usar esse método que é o pop. O método pop, ele vai remover o último elemento da lista. E ele não vai remover um elemento numa posição específica. Ele vai remover o último sempre. Então se eu rodar aqui agora, ó, ele removeu o art pop. Opa, peraí. Ele removeu o art pop, que era o último da lista. Eu posso remover um elemento específico da lista, usando aí não é um método mais, é uma classe, né? Que é o del. Você vê que ele está tendo uma cor diferente. Eu vou contar, porque tem 2 formation aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou remover. Se eu uso esse método, que ele é diferente, ó, del, eu vou dizer, remova música na posição 4. Depois eu vou pedir para ele imprimir musics de novo. Eita ferro. A gente quer digitar rápido e erra, né? Também é um método de apagar. Ó. Ele apagou o que estava na posição 4, que era uma repetição de formation. Eu posso também usar o método remove. O método remove eu não passo a posição. Eu passo o nome. Eu passo exatamente o elemento, o próprio termo do elemento, né? Que eu quero remover. Então aqui, por exemplo, eu não passo a posição dele no índice. Eu digo o que eu quero remover. Então eu vou dizer, eu quero remover Halo. Eu vou rodar. Ele removeu dali, tá vendo? Também é um jeito. Eu posso também transformar uma lista numa string. Isso também vai ser útil em outros momentos.
tá? Ó, esse é o último dado da aula de hoje. Transformar uma lista em uma string usando o método join. Juntar, né? Join, unir. Ele separa os elementos da lista com o separador passado e transforma ele numa string. Como é que isso vai acontecer? Se eu digo, ele vai concatenar um número de strings. Como uma lista de strings, né? Eu tenho que ter uma lista de strings nesse caso. E eu quero juntar essa lista de strings numa única string e não mais ser uma lista, eu vou dizer assim, ó, string music ele é uma nova variável. Eu quero pegar esse valor aqui, que é esse, olha, é a vírgula e espaço, que eu já sei como tá essa coisa. O vírgula e espaço vai ser onde ele vai usar para unir. Eu vou botar ponto .join e vou passar o nome da lista. E vou imprimir para ver o que vai acontecer. Ó. Ele criou agora uma longa string com todos os nomes das listas. Não é mais uma lista isso daqui. Isso é uma única string. Se eu colocar qual é o tipo dessa variável string music ali e rodar, ele vai me dizer é uma string e não é uma lista. Né? Deixa eu só corrigir, eu disse uma coisa errada aqui. Eu disse que isso daqui é o que eu vou usar dali de cima. Não, isso daqui é o que eu quero que separe. Eu vou até mudar para vocês verem. Eu quero que separe usando um espaço, um hífen e um outro espaço. E aí eu vou dar um join. Vou rodar para vocês verem o que vai virar. Tá vendo aqui, ó? O valor que você passa primeiro é o valor que você quer separar. É que você vai usar para separar dentro dessa string, dessa nova string. Eu poderia usar, por exemplo, além disso, eu poderia usar, em vez do if, eu poderia usar um e, sei lá. Ele colocou lemonade, e hold up, e não sei o que, e. O que ele está entendendo? Que cada elemento da string, cada elemento da lista que eu estou passando vai ser unido pelo valor que eu passar aqui. Né? Eu poderia colocar eu poderia botar and. Ele ia botar lemonade, and, hold up, and, freedom, and, isso aqui, tá bom? Ou seja, o que o valor join faz? Ele pega uma lista de itens, pega essa lista que eu passei, ele vai unir os elementos dessa lista com o valor que eu passar aqui na frente. Né? Então eu posso deixar só o espaço, por exemplo. E aí vai ser só o espaço. E ele vai criar uma string e não uma lista. Tá bom? Isso também vai ser útil quando a gente pega uma lista de elementos, mas a gente quer que essa lista seja trabalhada como uma string, contabilizada, analisada e etc. É possível fazer isso também. Tá bom? Isso aqui vai ser para outra semana. Beleza, meu povo? Eu sei que foi muita coisa. Strings e listas. São 9 e 10. É muito tempo para vocês vão sofrer muito. Beleza até aqui? Sim, professor. Eu sei que foi muita informação, tá bom? Mas eu acho que vocês agora começam a perceber coisas que dá para fazer, né? Então eu vou, como já está tarde, eu imagino que vocês estejam muito cansados, eu vou criar uma listinha de exercícios, tá? Simples. Nesse modelo aqui, assim, ó, eu vou pedir para vocês, olha, insiram um valor, coloquem tudo em minúscula, coloquem tudo em maiúscula, sabe? Esse tipo de coisa assim que é mais tranquila de fazer. Peguem uma string e a partir dessa string contem quantos elementos tem. Criem uma lista e contem os elementos dessa lista. Né? Façam um append na lista, separem a lista. Eu vou fazer esses exercícios e coloco para vocês fazerem, porque na próxima semana a gente vai ver as iterações, que elas são muito importantes, são fundamentais para qualquer coisa que vocês queiram fazer depois em Python. Tá? E eu vou mostrar como vocês executarem alguns
recursos que já estão prontos em Python, né? Então você já tem a noção, e aí eu vou mostrar como rodar algumas coisas em Python que já estão mais ou menos prontas aí para raspar coisa do YouTube, raspar página, pegar página da internet, pegar Twitter e etc. Tá bom, gente? Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Valeu então, gente. Eu vou encerrar a gravação. Agradeço novamente a presença, a paciência, o empenho de vocês. E não deixem de mexer e futucar. Eu sei que está no final do período, o pessoal está muito cansado, mas espero que a gente tenha chance de avançar nisso para lá no dia 16, que vocês já estejam mexendo, pelo menos entendendo string, lista, para a gente poder fazer essa fase final. Beleza, meu povo? Valeu. Uma boa semana para vocês. E se cuidem, a pandemia não acabou, muito pelo contrário, parece que ainda temos muita coisa difícil pela frente, né? Valeu, gente. Abraços, se cuidem e mexam no VS Code. Fiquem à vontade para futucar, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Vou encerrar a gravação por aqui e encerrar a sala também. Valeu.